Vamos começar. Vamos lá. Então, vamos ver um pouquinho dos atributos, né? O que são atributos e como é que a gente usa eles. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um doctype aqui, né? Colocar a tag HTML. Ops. E aqui, eu por enquanto não vou nem colocar uma tag head, porque a gente não tem, por enquanto, nada para colocar, para declarar de meta-informação. Eu só vou colocar a tag body mesmo, por enquanto, para a gente começar a trabalhar. Então, o que são os atributos de cada tag? Cada tag ela pode receber uma diversidade de dados que alteram razoavelmente o comportamento da própria tag, né? Ou seja, o que significa isso? Eu posso incluir pequenas questões dentro de uma tag, pequenos parâmetros dentro de cada tag, que isso vai produzir diferenças no código, diferenças não pode até ser visualmente, não necessariamente visuais as diferenças, mas assim, diferenças de como a tag se comporta, o que ela faz ou como ela resolve questões. O mais básico para a gente começar nesse momento é com a tag de link, né? Então, a tag A serve para criar links, né? Então, aqui, criando um link. É isso que faz a tag A, ela cria um link. Eu vou salvar esse documento e vou abrir aqui a janela de teste. Deixa eu colocar aqui workshops, 3 atributos, para ele mostrar para a gente aqui isso daqui, né? Por algum motivo ele está cortando uma parte do documento, não sei exatamente porquê, mas tudo bem. Vocês vão ver que eu colocar uma tag A aqui não produziu link nenhum, né? Continua sem nenhum link nesse resultado. Por quê? Porque a tag A precisa de um pouco mais de informação para gerar um link. Ela precisa principalmente saber para onde esse link vai ser apontado, né? E como a gente fala para a tag A qual é o link, para onde que o documento deve ser encaminhado caso a pessoa clique nesse link, né? É como a propriedade HF. Então, vou colocar aqui HF, PPS, www.globo.com. Estou usando o site da Globo como Epa, fiz bobagem. HTTPS, será que ele vai bloquear? Talvez ele bloqueie. Globo.com. Salvando o microfone dessa vez. Acho que foi. Tá. HTTS, não, HTTPS. Está dando uma bobagem. Vamos lá. Quando eu coloquei isso daqui, salvei e recarreguei o documento, vocês estão vendo que agora isso aqui é um link mesmo. E se eu clicar aqui, ele vai tentar abrir a Globo.com. Né? Vai tentar não, conseguiu efetivamente abrir. Né? Eu não sei como é que isso aqui volta. Deixa eu ver. Ele está contando alguma coisa que deveria estar voltar aqui para o meu documento. Mas tudo bem. Então, ao colocar esse dado aqui, esse parâmetro, né, esse atributo href, né, uma referência externa, eu indico para a minha tag A que, ao clicar aqui, o documento o navegador deve ser, né, encaminhado para este link aqui, né, para esse endereço aqui. Eu poderia, por exemplo, encaminhar não para um site externo, para um endereço na internet, para um outro documento, né? Para um outro documento aí dentro. Então,
vamos supor, eu quero encaminhar, que toda vez que alguém clique nesse link, vá para o documento de meta-informações. Então, como é que eu faria? _meta-informações.html. Quem que é esse cara aqui? Né? Esse cara é um documento que está na mesma pasta, né? Aí na mesma pasta, ó, esse cara aqui. Né? Então, eu estou acessando esse cara, e quando eu clico nesse link que está ali, ele vai me jogar para esse outro aqui. Né? Então, é isso que eu estou fazendo. Vocês imaginam que todos já devem ter visto dentro da nossa documentação as referências, né? Aquelas explicações a respeito de referências absolutas e referências relativas. Aqui eu estou usando uma referência relativa, quer dizer, eu estou falando para ele, ó, dentro da mesma pasta que o documento, existe um outro documento chamado 2-metainformações.html. Vá para este documento. Né? Eu vou salvar aqui, apesar de que eu acho que já está com o save automático. E quando eu clicar aqui, ele vai me abrir o meta-informações. Não está aparecendo nada, porque, na verdade, o próprio meta-informações não tem nada aqui em termos de conteúdo, né? Assim, ó, teste meta-informações. Vou salvar aqui. Então, quando eu clico aqui, ele vai aparecer aqui teste meta-informações, porque ele está carregando esse outro documento. O link aqui deveria também mudar, mas esse navegador aqui não muda justamente para facilitar a vida de vocês, tá? Se vocês pegarem o navegador de fato que vocês usam, né, a URL do navegador também muda. Então, eu vou voltar aqui, 3. Ou seja, deixa eu empurrar isso aqui um pouquinho para lá e para cá, para a gente poder divulgar. Melhor. Ou seja, através disso daqui, né, desta informação aqui, dessa propriedade href, igual a alguma coisa entre aspas, né, precisa ser entre aspas, podem ser aspas simples ou aspas duplas. Tanto faz. A questão é, se você abriu aspas simples, você tem que fechar aspas simples. Se você abriu aspas duplas, você tem que fechar aspas duplas, tá? Tanto faz usar aspas simples ou duplas. Todas as tags vão receber algum tipo de coisa como essa, vão permitir que essas propriedades e esses parâmetros, né, esses atributos sejam colocados. A tag A, ela também tem um outro atributo que às vezes é muito importante, que é o target. Target serve para a gente colocar alguns registros, né, como o sublinhado blank. Isso significa o seguinte, quando você clicar nesse link, abra o link numa nova aba, né, não na mesma aba. Então, você já deve ter visto que às vezes você clica em algum link e ele abre uma nova aba do navegador, ele não substitui aquela que você estava usando. Isso é feito informando a propriedade target dentro de uma tag A. Né? Isso permite que a gente, ao fazer isso, né, não sei se vai funcionar aqui, ao fazer isso, quando você clica aqui nesse link, ele vai abrir uma nova aba. Agora ele não está abrindo porque o ambiente aqui é fechado, e ele não vai me permitir abrir uma nova aba de navegador. Mas esse link dentro do seu navegador, normalmente abriria agora em uma outra aba. Então isso aqui é uma outra propriedade da tag A, que também é muito importante. Existem outras, né? Ops, desculpem. Existem outras informações que são importantes também, né? Propriedades que são importantes também. Vamos lá, vamos ver outras coisas. Nós temos aqui, por exemplo, eu vou pegar uma tag P. Isso é um parágrafo. Joia. A tag P e o parágrafo, a gente não colocou o charset, né? Então a gente está falando que a gente está trabalhando com o TF8, então olha aí o que acontece com todos os acentos, né? Vai acontecer esse negócio. Por enquanto não tem problema. Vamos lá.
Eu posso virar aqui para a tag P e falar para ela o seguinte, por exemplo, isso aqui já é muito antigo, não é mais usual, tá, gente? Vocês nunca vão usar isso. Mas color igual a, sei lá, vou tentar aqui, acho que vai receber uma cor red. Vamos ver se ele... Opa! O que aconteceu aqui? Tomara. Isso aqui é um outro red. Isto é um... Não, ele não aceita mais isso, porque isso aqui é muito antigo mesmo. Isso aqui é de navegadores de 30 anos atrás, tá? Posso fazer isso aqui. Style igual color red. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando uma variável, estou inserindo uma variável, não, estou colocando um atributo style, para essa tag P. O atributo style, ele serve para colocar código CSS diretamente na tag, e não em um código separado, ou não em uma definição a partir de classes ou coisas assim. Isso é um procedimento, colocar informações de CSS diretamente na tag, é um procedimento não muito recomendável. Não é que ele está errado, ele não está errado, ele pode ser usado, e não é que ele seja uma prática ruim. Existem casos onde você realmente precisa trabalhar dessa forma, então você tem essa alternativa para fazer, para precisa, né? Mas o ideal é que o CSS não seja aplicado nos elementos HTML dessa forma, né? Tem formas mais organizadas da gente fazer isso. Então, essa aqui é uma alternativa, é um caminho possível, mas não é exatamente o que a gente recomenda, caso você não precise que seja dessa maneira mesmo, né? Isso é o que a gente chama de não é uma boa prática. É possível, mas não é uma boa prática. Qual seria a prática, a boa prática, vamos colocar assim, né? Então, a gente vai ter aqui o red. Aqui dentro do red eu vou criar uma tag style, que serve para justamente declarar código HTML, código CSS. Que a gente ainda não vai ver. Então, não se preocupem o que significa esse código, né? Isso não é um assunto agora, né? Mas eu vou criar aqui XPTO e falar color. Aqui é uma definição CSS. Não vem ao caso de por que isso é assim, mas depois a gente vai ver mais para frente. Mas basicamente eu criei uma classe CSS. Então, uma boa maneira da gente aplicar CSS é a gente fazer isso daqui, ó. Class é um outro atributo, né? XPTO. Então, quando eu uso a classe XPTO, eu vou fazer uma referência a esse cara que está definido aqui, tá, gente? Que é esse cara aqui. Esse é esse. Mas o que é importante a gente entender agora é isso daqui, ó. Class igual. Class igual é uma das propriedades que qualquer tag pode receber. Todas as tags, todas, podem receber um atributo class. Todas as tags podem receber um atributo style. Todas as classes podem receber um atributo ID. Né? Isso vocês definem como o valor que vocês quiserem. Né? Para que serve o atributo ID? O atributo ID ele serve para identificar unicamente dentro do código alguma coisa. Então, só pode haver uma única tag em todo o código cujo ID seja X. Eu posso ter ID em todas as tags. Essa aqui também poderia ter um ID. Pronto, ID igual a link 1. Pode colocar ID em todo mundo, no body, no HTML, onde você quiser. O que você não deve é que
duas tags diferentes tenham o mesmo ID. Isso daqui é pedir para ter dor de cabeça no seu código, né? Isso não é para acontecer em hipótese nenhuma. Porque o ID é um identificador único, né? Ele é uma forma de você identificar aquela tag, aquele elemento dentro do teu código, principalmente quando a gente está trabalhando com CSS e JavaScript, né? Então, por exemplo, eu vou tirar isso daqui. Eu vou escrever um negocinho aqui, ó. Também não se preocupem com o que significa isso. Isso. Se vocês olharem aqui, ó, o link ficou vermelho. Por quê? Porque eu estou usando o ID dessa tag, né, para fazer uma conexão com CSS, que é um valor de ID. Então, o que acontece? Em vez de estar usando um class para aplicar um CSS na tag A, eu estou usando o próprio ID, isso daqui. Se eu tiver duas tags com o mesmo ID, pode ser que o meu navegador não consiga resolver isso daí. Por quê? Porque ele vai, algumas vezes ele vai encontrar o primeiro e vai parar. Falou, não vou mais aplicar isso a ninguém, porque eu já encontrei um ID X e é só esse primeiro e acabou, porque ele é único. Então, isso daqui é uma chance muito grande. Aliás, temos um problema aqui, né? Cortou alguma coisa aqui. Eita, olha os problemas acontecendo. Alguma atribuição errada aqui foi feita. Vou resolver. Eu acho que ele está entendendo um negócio errado. Então, isso daqui são duas tags com o mesmo ID. Pedir para você ter dor de cabeça no código. Isso definitivamente está errado. Isso não está certo, mas como tudo no navegador, ele vai tentar encontrar uma solução, ele vai tentar encontrar uma maneira de resolver, em vez de dar um erro ou parar de fazer o código funcionar, né? Então, ID, class, style, ID, class e style são três propriedades que todo código HTML, toda tag HTML possui, né? Então, você pode usar ID, class e style em todas elas sem nenhum problema. Existem propriedades como href, por exemplo, que só funcionam para algumas tags, por exemplo, a tag A. Existem outras propriedades como target, por exemplo, também que só funcionam para tag A, né? Eu estou tentando lembrar de alguma outra tag, né, que a gente possa lembrar desses dados. A própria tag meta, né? A própria tag meta é uma tag, vamos voltar aqui, ó. A própria tag meta é uma tag que tem propriedades bem específicas, né? Name e content. Essas propriedades name e content, elas só vão existir dentro da tag meta. Não adianta você colocar name e name até dá, né? Name até tem outros casos. A tag A recebe name também, é possível. Mas content é só content de ficar feliz, não. Content é só uma propriedade da tag meta, né? A tag link, por exemplo, tem href, né? A tag style não. Então, quer dizer, as tags têm propriedades específicas, né, que elas usam e vocês podem usar isso para modificar o comportamento, né, a forma e por aí vai, né? Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa importante aqui para pensar dessas próprias tags. O link eu acho que é talvez a mais importante. Vamos ver aqui as próprias tags. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se eu lembro de alguma coisa.
Aqui é só a formatação de texto. Ah, tag image é importante, né? Vamos lá, tag image, né? Então, a tag image, IMG, ela tem isso daqui, né? O SRC, source, né? É a fonte da imagem. Quer dizer, isso daqui é super importante, porque senão a tag image não serve para muita coisa, né? Vou pegar aqui, atributos. Tá. Então, a tag image, se você não colocar um SRC, se você não colocar um source, por exemplo, ela não vai adiantar de nada, porque ela não vai colocar nenhuma imagem na tela, né? A tag image serve justamente para a gente colocar imagens externas, né? No nosso código HTML. E quais são as imagens que a tag image aceita, né? Nós temos aí imagens no formato JPEG, como essa, né? Nós temos imagens no formato PNG. Nós temos imagens no formato SVG. Então, toda imagem vetorial no formato SVG também pode ser colocada no código através da tag image. E a gente tem imagens WebP, que é um formato mais recente, mas que não é muito recomendável ainda usar, porque há muita incompatibilidade com alguns navegadores a respeito do WebP, né? Tem navegador que funciona, tem navegador que não funciona. Aliás, falando nisso, né? O próprio SVG também é um formato que ele é mais difundido do que o WebP, quer dizer, há mais chances dos navegadores funcionarem com o SVG do que com o WebP, mas, é claro, o formato SVG é um formato razoavelmente novo, né? Então, assim, talvez vocês peguem navegadores mais antigos que não conseguem abrir imagens no formato SVG. E um caso clássico, né, é o caso do Internet Explorer 6, aquele que vinha com Windows 98, 95, 98, 98, acho. Já é muito antigo, mas, infelizmente, ainda é muito utilizado, né? O Internet Explorer 6, ele não consegue abrir transparências em arquivos PNG. Arquivos PNG têm essa propriedade, né, essa característica deles poderem incorporar uma cor transparente, para você poder fazer transparência, né? O que é muito útil para muitas coisas. Mas o Internet Explorer 6, que é um navegador antigo, não consegue colocar essa transparência do PNG na tela. Então, toda vez que você usa um arquivo PNG com transparência, o Internet Explorer dá muito problema. Ele gera uma cor aleatória, fica uma cor estranha, fica um negócio muito bizarro, né? Para ser bem preciso, assim. Então, não é... É claro que vocês, imagino que vocês não vão construir código para que ele tenha que rodar no Internet Explorer 6, tá? Eu acho que não é o caso, né? A não ser que seja uma especificação de um trabalho que vocês estão fazendo, de um projeto que vocês estão fazendo. Ó, esse projeto precisa rodar também no Internet Explorer 6. Vamos supor, eu estou fazendo um trabalho do governo, né? E aí tem muita gente que ainda precisa usar o site do governo com internet, com navegadores muito antigos, né? Eles têm que ser democráticos, eles têm que dar amplo acesso. Então, aí, num caso desse, faz todo sentido que você pense que o teu código tem que rodar num navegador como o Internet Explorer 6. Vamos lá. Há muitas propriedades, né? Há muitas propriedades. Então, assim, a gente não tem como saber todas elas de cabeça, né? Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Livro. Então, parte do nosso material está em texto, está no formato de livro, né? E a gente tem aqui toda uma documentação, ainda não está 100% pronta, né?
mas é uma documentação sobre as tags e sobre cada uma delas, né? Link, meta, script, style, title, A, B, BR, EN, I, image, span, strong e as tags de bloco. Então, o que acontece? Cada uma dessas tags, né? Cada uma dessas tags, elas possuem propriedades específicas, né? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, por exemplo, propriedade de características específicas, né? Vou pegar aqui, por exemplo, a tag div. Aqui a gente vai ver o uso da tag div, vocês vão ver até que ela está aqui com um class, né? Mas ela não tem nada, nenhuma propriedade muito específica para ela. Se eu pegar aqui a tag A, por exemplo, a documentação, a gente vai ver que a tag A tem algumas propriedades que são específicas para ela, que são importantes a gente poder usar. Então, está documentado para que vocês tenham esse acesso. Então, aqui, ó, tag href, a propriedade href, ela recebe um valor que é o endereço, uma URL, seja ela absoluta ou relativa, né? Ela tem também uma propriedade target, que pode ser no próprio documento, sobre o próprio documento, ou seja, se você clicar no link, ele vai substituir aquele documento atual, ou o blank, que significa abra uma nova janela, né? E ela também pode receber uma propriedade name. A propriedade name serve para a gente gerar uma coisa chamada âncora, né? Então, serve para a gente fazer com que o navegador vá para um determinado ponto do próprio documento, né? Já mostro isso aí para vocês lá no nosso ambiente. E vou pegar, por exemplo, também a tag image, que a gente já viu, né? A tag image só tem um único atributo importante, que é o src específico. Então não precisa nem documentar muita coisa, é só isso. E na verdade é só por causa dessa propriedade que ela existe, então é quase que uma propriedade obrigatória, né? Deixa eu ver aqui se tem outras. Na parte de formulários que a gente não entrou, vai entrar daqui a pouquinho, tem algumas coisas também, né? Então a gente vai ver daqui a pouco umas tags de formulário. E a tag de formulário, a tag form e as suas tags filhas, né? Elas precisam de algumas propriedades, né? Então a tag form pode receber uma propriedade method, pode ser get ou post. Ela pode receber uma propriedade action, que é uma URL. E ela pode receber um target, que é self ou blank, para dizer se vai alterar o próprio documento ou se vai abrir uma nova aba no navegador, né? Mas se a gente pegar outras propriedades aqui de formulário, aqui eu só tenho documentado o input, ainda não tem outras, mas logo a gente vai ter isso daqui documentado. Tem outras tags de formulário além do input. O input recebe muitas possibilidades, né? Então, olha, a gente tem aqui a possibilidade de uma tag. A tag input ela recebe uma propriedade chamada type e ela pode receber outras propriedades como name e id, né? Mas basicamente o mais importante na tag input é o type, né? Type pode ser button, checkbox, color, date, file, hidden, password, radio, range, reset, text. Cada um desses types, quer dizer, cada um dessas propriedades estabelecidas para o input vai gerar um elemento diferente, ó. Um botão, um checkbox, um campo de cor, você substitui, dependendo do seu sistema operacional, um campo de data, um campo para você escolher algum arquivo, alguma coisa assim, e anexar, né? Esse aqui faz com que o input, o campo seja apagado, você não enxerga. Um input tipo password, ele faz com que a entrada seja de senha, você não vê o que está escrito, só aparecem os pontinhos, né? Um radio, que é esses botões redondos. Um slide, que faz isso daqui, né? Que tem essa entrada aqui, esse tipo de entrada.
Reset, que é para apagar todo o formulário, né? Ou, aqui está reset, está errado, isso aqui é um tipo de texto, text. Um campo de texto, onde você entra uma frase, uma palavra, o que você quiser, né? Então, esses aqui são outros elementos. Deixa eu voltar aqui para o nosso ambiente. São outras propriedades que a gente vai colocar. Desculpa. Tá. Eita, vamos voltar aqui para o nosso Code Sandbox. Voltando. 1, 2, 3, vamos lá. O Sandbox está um pouco demorado para voltar. Está vindo. Enfim, são atributos que vocês podem utilizar para alterar um pouquinho o funcionamento e o comportamento de cada uma dessas tags, né? Ou seja, não é para decorar, não tem que decorar. Não fiz, pelo amor de Deus, porque ele está... Vocês não têm que decorar esses atributos. Alguns deles vocês vão usar tanto que vocês vão acabar decorando, mas não são propriedades que a gente tem que saber de cor, né? Então não se cobrem de saber essas propriedades de cor, porque ninguém realmente sabe isso de cor, né? Ninguém tem essa obrigação, tá? A gente sempre consulta, né? A gente sempre, quando programa, a gente consulta a documentação. Não dá para você programar alguma coisa sem fazer consulta à documentação. Ninguém escreve código de cor, tá, gente? Então, consultar manual, consultar base de referência é importante para que a gente possa trabalhar, né? Que mais? Então, vamos lá. A gente falou, então, das tags principais de body e de head, quer dizer, falamos de meta-informação e daquilo que aparece na tela, as tags principais, e falamos, deixa eu salvar isso aqui, deixar isso aqui salvo, peraí. Opa, vou salvar isso aqui para vocês manterem esse arquivo para poder consultar. Falamos de propriedades, e agora vamos ver um pouquinho dessa história do formulário. O formulário é toda uma área do web design que ele é importante para a gente poder fazer algumas coisas, né? Então, eu vou criar aqui um arquivo novo. Formulários.html. Então, de novo, type, HTML. De novo, só vou criar um body por enquanto, não vou criar o head. Puxar um pouquinho isso daqui para a gente poder enxergar, né? Vou salvar esse arquivo e abrir ele aqui, 4 formulários.html. Não vai aparecer nada porque não tem nada, né? Vou colocar aqui teste, só para ver se ele está abrindo o arquivo certo. Não, aparentemente não está abrindo o arquivo certo. Claro, estamos na pasta errada. Workshops. Agora sim, né? Aqui teste. Então vamos lá. O que são os formulários, né? Então assim, muitas vezes os documentos HTML são construídos para que as pessoas preencham coisas e enviem dados, né? E preencham informações e encaminhem essas informações para outro lugar, né? Para que isso funcione, né, existe uma demanda de um outro código que receba essas informações do outro lado, né? Então, não basta a gente construir um formulário
e montar esse documento, se não haverá, do outro lado, no servidor, né, um código para receber estes dados, tá, gente? Então, isso é importante entender, que o formulário, ele não funciona sozinho. Ele precisa que um programa em PHP, ou em Java, ou em outra linguagem de programação, ou em Node, né, esteja lá no servidor, para que a gente possa, assim que o usuário envia o dado, para que esse programa receba os dados, trate esses dados e providencie a resposta para isso, né? Essa parte de programação server-side, vocês devem ter visto isso já na nossa documentação, a gente não vai tratar aqui, porque é um tipo de programação muito mais complexa, né? É um campo que exige realmente um conhecimento mais profundo de programação formal, com variáveis, com dados, com banco de dados, por aí. A gente vai ver aqui como é que a gente monta essa parte do documento HTML para que ele possa enviar esses dados para algum lugar, né? Isso faz parte da construção de formulários, né? Então, como é que a gente constrói formulários em HTML? Idealmente, isso não é uma obrigação, principalmente porque hoje a gente tem mecanismos de programação muito sofisticados dentro do próprio código HTML com JavaScript, mas idealmente falando, todo formulário deve ficar dentro de uma tag form. Significa que não vai funcionar se a gente colocar alguma coisa fora da tag form? Não, vai funcionar. Significa que colocar alguma coisa dentro da tag form vai funcionar porque o navegador vai dar um jeito? Não. Você pode colocar qualquer tag de formulário fora da tag form também. Então, eu posso colocar um input fora do formulário. Input, type, text, por exemplo. Ele não tem barra input, né? Só input. Ele é uma daquelas tags que não tem fechamento, né? É meio fora de consistência, não é muito consistente, né? Mas é assim que é, infelizmente é assim. Então isso daqui funciona perfeitamente, tá? Isso está completamente adequado, não tem nada de errado a gente colocar uma tag de input fora de uma tag form, né? O que acontece é que antigamente, principalmente quando a gente não tinha tantos recursos de JavaScript para processar dado, para lidar com os dados, para capturar os dados e tratar eles para envio, ou para enviar literalmente, para fazer o envio desses dados, a gente precisava da tag form para fazer literalmente o envio desses dados, né? Então, como é que a coisa funcionava muito antigamente? A gente precisava colocar os campos, quaisquer que eles fossem, aqui dentro, né? Então, eu vou colocar dois campos aqui, né? Vou colocar até um de password, para vocês verem. Eu coloquei 3 campos, um de password e 2 de texto normal, né? Aqui, ó. E o que acontece? Para que isso fosse enviado para o servidor, né, eu precisaria de... Eita, eu precisaria de um cara aqui chamado input type submit, que era um botão de envio. Era esse cara aqui, ó, enviar. Deixa eu dar uns BRs aqui para a gente não ficar muito... devia ter pulado a linha, não pulou a linha, por quê? Pula a linha, rapaz. Aí. Aliás, eu vou colocar 2 BRs. Estou colocando barras aqui, mas não precisa. BR não precisa dessa barra. Melhor assim. Então, eu tenho 2 campos de texto normal e um campo de password. E para enviar esses dados aqui para um servidor, o que a gente precisava fazer antigamente? A gente precisava usar um método get, por exemplo. Então, de novo aqui meu navegador incomodando com
informações básicas aqui. Deixa eu pegar aqui o negócio. Forma. Faz tempo que eu não faço isso, que eu preciso lembrar quais são as propriedades. Ele não vai me falar. Então, a gente precisava colocar qual era o método de envio e precisava colocar também action igual a http://www.xpto.com.br, sei lá, qualquer endereço, programa.php, que era quem vai receber isso daí, né? Então, quando o usuário clicar aqui no enviar, né, esses dados serão enviados para esse cara aqui, né, para esse endereço. Tem um programa ali preparado para receber essa informação. Ele vai receber esses dados, todos que foram preenchidos aqui, tratar esses dados e devolver esses dados. Bom, antes da gente falar um pouquinho mais disso, isso daqui é uma coisa importante para vocês conhecerem. Existem duas maneiras da gente mandar dados na web, né? Existe um método chamado GET e outro método chamado POST, né? Eles funcionam de uma maneira um pouco diferentes, né? O método GET, que é esse que está aí, é um método que ele vai colocar todos esses dados que foram coletados aqui na própria URL. Então, vai aparecer alguma coisa assim na URL, quando for enviado, https://www.xpto.com.br/programa.php, interrogação, alguma coisa, eu não dei nome para essas variáveis, mas vai ser campo 1 igual a xpto, né? E comercial, campo 2 igual a xpto2, e aí vem um problema grave, né? E senha igual minha senha. Então, isso é mais ou menos o seguinte, se eu colocasse aqui, né, xpto2 e minha senha, e eu clicasse no enviar, no que eu enviasse, isso tudo ia aparecer na URL do meu navegador, porque eu estou passando os dados para o método GET. O método GET é isso daqui, ó. É em colocar todas as variáveis que foram preenchidas na própria URL. Tá? Isso é o método GET. E aí o programa, esse programa.php que está lá no servidor, vai capturar da própria URL todos esses dados. É óbvio que passar senha por método GET é uma coisa absolutamente inadequada, né? Porque você expõe a senha na própria URL, ela fica visível para todo mundo, né? Então, principalmente quando a gente usa senha, mas não só apenas quando a gente usa senha, a gente usa o método POST. O método POST, ele incorpora as variáveis todas dentro do próprio protocolo HTTP quando ele é enviado. Então, ninguém enxerga, só o programa vai enxergar essas variáveis, né? Então, por que isso é importante? Porque existem situações onde a gente quer que essas variáveis apareçam. A gente quer permitir que essas variáveis possam ser modificadas. Existem momentos onde a gente não quer que essas variáveis sejam conhecidas, né? Na própria documentação do nosso curso, né? Na verdade, não precisa nem ser a documentação. Eu acho que aqui no livro, deixa eu ver aqui o próprio formulário. Eu acho que o exemplo do formulário mesmo. Deixa eu ver aqui. Dê um minutinho para ver. É isso aí. Então vamos lá. Deixa eu colocar para vocês verem. Aqui, ó. Todo mundo olhando aqui na minha tela. Esse código aqui, ó, daqui,
ele vai usar o método get para enviar alguma coisa para o Google, para o próprio Google, né? O Google ele tem um endereço que, se você mandar uma variável chamada que para esse endereço, via get, né, na própria URL, que igual a alguma coisa, ele vai fazer uma pesquisa. Então, o que acontece? Se vocês usarem esse endereço aqui, ó, se vocês quiserem, vocês podem fazer esse experimento aí. https://www.google.com/search interrogação que igual, e aqui vocês colocam o que vocês quiserem, né? Se vocês quiserem. Então, se vocês quiserem colocar Hanoia, por exemplo, vocês vão fazer uma pesquisa com o meu sobrenome, diretamente no Google. Então, o que acontece? O método, a própria arquitetura desse documento do Google, ela foi criada para permitir que outros sites encaminhassem uma pesquisa de maneira aberta, né? De maneira que qualquer um pudesse alterar o campo, modificar e guardar essa página, por exemplo, né? Então, sei lá, eu quero guardar essa pesquisa nos meus favoritos do navegador, né? Para entrar nessa pesquisa todo dia para ver se tem alguma coisa que aparece na internet sobre mim, né? Então, eu vou precisar dessa URL aberta, vou precisar dessa variável aberta na URL para poder guardar isso. Se utilizássemos aqui o método post, por exemplo, isso daqui não ia aparecer. O endereço seria esse, mas ele faria a pesquisa. O Google não funciona assim, tá? Só tô hipotetizando aqui, né? O Google, ele obrigatoriamente recebe via GET, esse endereço. Mas se ele pudesse receber via post, né? Então, o endereço não apareceria a variável, apareceria apenas o endereço da página mesmo, e a variável seria passada de maneira escondida dentro do protocolo HTTP. Então, ninguém ia ver e você não ia conseguir guardar esse endereço para voltar nele para ter a mesma pesquisa apresentada. Porque se você entrar nesse endereço aqui, ele vai te mostrar aquele campinho de pesquisa do Google, né? Ou seja, você não conseguiria guardar essa pesquisa nos seus favoritos ou nos seus bookmarks, ou enfim, onde você quisesse, para poder recuperar isso daí, né? Então, essa questão do método, ele é muito importante, né? Porque ele, na verdade, ele é importante quando você está construindo o documento que vai receber, né? Você tem que saber como é que esse documento vai reagir, como é que ele vai trabalhar. E aí, quem está programando esse documento que vai processar os dados é que vai definir se ele quer receber as variáveis via GET ou via POST. O trabalho de vocês na construção do código HTML propriamente dito vai ser muito mais na linha de colocar no código o que precisa ser colocado para funcionar com o servidor, né? Com o código que está lá no back-end. O que mais que aqui, ó? Então, assim, geralmente a gente tem que colocar get ou post aqui. Eu vou deixar como get, que é mais simples, apesar de que isso não é freeze. Que coisa estranha. Ele está congelando o tempo inteiro. E aqui no próprio input, eu tenho que falar algumas coisas, né? Que coisas são essas? Eu tenho que informar qual é o nome da variável. No caso do Google, seria name igual a que. Ou seja, a variável que vai receber esses dados e ir para a URL chama-se que, né? Eu posso colocar outra variável aqui, name igual a xpto, e aqui, name igual a senha. Então, o que significa? Quando eu uso essa propriedade name e estabeleço essas coisas no input, o que o input vai gerar? Ele vai, quando ele for gerar o endereço, ele vai falar o seguinte, ó, o dado que tiver aqui, ó, nesse... Deixa eu colocar aqui. Shops 4, esse campo aqui, o que tiver aqui, vou colocar aqui, Guilherme. Ele vai passar assim para cá, ó. Em vez de campo 1, opa, desculpa. Que igual a Guilherme. E comercial,
Próxima variável. A próxima variável é XPTO. Então, XPTO igual, vou colocar aqui, sei lá, vai ser nada. Guilherme, nada. Aqui vai ser nada. E comercial. E aqui a senha. Igual minha senha. Vou escrever aqui minha senha. Então, aqui, XPTO nada. E aqui, Guilherme. O que eu clicar em enviar... Eita, ele está apagando, não sei porque ele está apagando. No que eu clicar em enviar, ele vai construir exatamente isso, minha senha. Vai construir esse complemento todo para esse endereço que foi dado aqui, né? Ele vai construir isso e vai enviar isso para a URL. É isso que o método get faz e é assim que a gente especifica o nome das variáveis. Você pode, se você quiser também, colocar um valor inicial nesses campos. Nada. Mais nada. E... Opa. Algumas interferências aqui. Não é da sua conta. Pronto. Aí. No que eu faço isso, coloco aqui um value, a gente estabelece valores iniciais para o formulário. O usuário vai poder alterar. Né? Altera e faz o que ele quiser. Mas a gente já pode incluir dentro desses campos algum dado inicial, se vocês acharem que vale a pena. Gente, isso daqui é o básico do básico, tá? Isso aqui é o processo, como se faziam formulários, deixa eu testar isso aqui, como se faziam formulários há muitos anos atrás, tá? Hoje em dia a gente não trabalha mais assim, né? Não significa que vocês não devam saber como é que isso funciona, que isso não é importante, isso aqui é importante entender como é que funciona. Mas atualmente não é assim que as pessoas vão trabalhar. Primeiro, a gente não vai ter um submit. A gente provavelmente não vai ter isso. Segundo, a gente provavelmente não vai ter o form. E aí você vai me falar, mas professor, se eu não tiver o form, como é que eu vou mandar esses dados para algum lugar específico? Então, mais do que isso, a gente provavelmente não vai indicar a variável. E provavelmente também não vai indicar o valor. Nenhum desses casos. Como é que isso vai ser feito, então? Atualmente falando, né, de maneira mais moderna, mais atual, você provavelmente vai dar um ID para esse cara, um ID para esse cara, um ID para esse cara, e você vai criar aqui um href, JavaScript, enviar. Calma, vou explicar. Como é que a coisa vai funcionar hoje, né, atualmente? Dentro do teu código, vai haver um código JavaScript, tá? Que é um código que captura todos esses dados do formulário, processa o que precisar processar nesses dados que estão aqui e envia para um lugar já estabelecido no próprio código JavaScript. Então, isso daqui, que eu estou colocando aqui, é uma instrução para falar para o meu código HTML que, em vez de mandar esse botão, esse enviar, mandar para uma outra página HTML, ele vai rodar um código JavaScript dentro do meu próprio código HTML. E esse código JavaScript vai capturar tudo isso daqui e fazer isso para a gente. Eu vou construir rapidinho para vocês verem um código que faz esse JavaScript, mas não se preocupem em entender, tá? Isso daqui, de fato, é uma coisa muito mais
mais complexa, né? Mas basicamente, ó, eu vou colocar aqui alert. Eita. Fez alguma bobagem aqui, ó. ID. Ponto. Vai. Isso aqui tem que rodar uma função. Então, tá? Deixa eu colocar aqui. Function envia. Não se preocupe em entender esse negócio, tá? Isso aqui é para outra disciplina, não é para a nossa. Né? Então vamos lá. Então eu construí um código HTML que vai capturar o que tiver no campo 1 e vai me apresentar não sei se vai funcionar aqui, talvez não funcione. Deixa eu fazer de uma maneira diferente, vou fazer de uma outra forma, porque senão não vai funcionar. Div ID, resultado. Saída. O alert talvez ele bloqueie. Talvez. Ó. Então, ao colocar alguma coisa aqui e clicar aqui, não funcionou. Deu alguma pane aqui, não sei exatamente por quê. Inner HTML. Ao clicar aqui, ele deveria, está dando algum pepino, não sei exatamente por quê, que eu escrevi de errado aqui. O velho está aqui. Achei. Acho que eu achei. Eita, nós. Peraí, dei um minutinho que a coisa do usuário às vezes dá uns traumas. Vamos ver se agora vai. Enviar. Pronto. Né? Então, o que aconteceu aqui? Esse código que eu gerei aqui, que é executado por esse cara aqui, ele vem aqui, pega esse cara, campo 1, pega o valor que ele tiver e joga ele para dentro desse outro div aqui. Tá? Então, ele faz esse trabalho. Quando a gente está construindo formulários hoje, a gente, no geral, trabalha dessa maneira. A gente constrói esse tipo de código, mas em vez de colocar o resultado aqui num div, a gente vai mandar o resultado para um back-end. Né? Então, a gente vai mandar para um programa no servidor que vai receber esses dados e dar uma resposta. Para ser mais atual ainda, todo esse processo é feito, inclusive, sem sair do documento. Então, o documento permanece aqui, você clica, ele envia para o servidor, o servidor processa o dado, responde com alguma coisa e o próprio documento é atualizado com a informação que foi enviada do servidor. Esse é o famoso AJAX, né? É um processo onde a gente envia e recebe dados em paralelo ao documento, né? Por trás do documento, sem que o usuário precise ficar pulando de documento para documento. Tá? Mas isso aqui é muito mais sofisticado, isso aqui é muito mais complexo de ser feito, e inclusive depende também de inúmeras outras questões, né? Aliás, deixa eu voltar tudo isso daqui até o ponto que a gente tinha antes, que era o ponto do submit, né? Vocês têm isso guardado, pelo menos como é que o básico funciona. Aí, voltar mais um pouco. Gente, só me dê um minutinho aqui. Eu já volto aqui um minuto.
Desculpa, gente, eu tive uma coisinha doméstica aqui para resolver. Então, vamos lá. Voltar aqui para o... Não está voltando? Volta, filho. Volta para a gente ter o botão aqui. Cadê? Senão eu vou ter que escrever tudo de novo. Mais fácil escrever do zero, vai. Vou apagar isso. Vou ficar dando Ctrl Z, não vou chegar a lugar nenhum aqui. Ó, eu vou deixar aqui guardado, registrado para vocês. Form, method, igual a get, action, igual a https, xpto.com, quer que seja a página. Não existe aqui. Form, input type, submit. O que mais? Eu acho que é isso, né? Podemos salvar esse aqui para vocês terem isso de referência. Outros tipos de... Né? Existem outros tipos, além daqueles input types de botãozinho de radio, checkbox, né? Que são todos feitos com input. A gente também tem, por exemplo, o text area. Text area é esse cara aqui, ó. Vocês podem, inclusive, aumentar o tamanho dele, diminuir ou travar, né? Dá para travar. Vou colocar um BR aqui. Lá para o submit para lá. E outro cara também importante dentro dos formulários, né? É o select. Select é um cara que faz aqueles Dropbox. Select cria esses elementos aqui que você coloca o seguinte: option, CTO, option. Ó, você pode colocar várias opções aqui. E você acessa o drop-down, né? Não Dropbox, é drop-down, né? Esses elementos de drop-down. Você vai colocar para cada um desses caras um valor igual à opção 1. Opção 2, opção 3, por exemplo, né? Então, o que significa? Significa que quando o seu usuário selecionar o XPTO2, a informação que vai ser mandada pelo form vai ser opção... qual é a variável aqui? Deixa eu lembrar. É name, né? Acho que é name. Name igual a P, né? V vai ser opção 1, ou V vai ser opção 2, ou V vai ser opção 3. Vai aparecer isso aqui na URL. Né? Então, você trabalha, dá o nome à variável, você pode dar nomes diferentes para variáveis, inclusive, no caso do select, né? Você pode gerar um nome diferente para uma variável, e daí isso pode gerar coisas interessantes ou confusões muito complicadas. Né? Não é... Depende do que você está construindo, mas basicamente você pode ter o que aparece para o seu usuário aqui seja diferente do que vai de fato como saída para... Desculpa um minutinho, gente.
Então, de novo, você pode ter uma variável que vai receber um valor que é diferente do que aparece aqui para o usuário, tá, gente? Tudo bem? Isso aqui meio que cobre um pouco o que são os formulários, os elementos básicos dos formulários. Vocês têm alguma dúvida? Como é que tá? Tá tranquilo? Renan, toda vez eu fico em dúvida no Code Sandbox, como é que atualiza para aparecer aí na lateral a atualização da programação? É só gravar. Você tem que gravar se o teu link, tiver no documento correto, né? Ele precisa estar no documento correto. Se você estiver trabalhando no atributos, esse aqui está exibindo formulários, tá? Não tem jeito, né? Então, você pode salvar quantas vezes você quiser o atributos, que nada vai acontecer aqui. Mas se você salvar ele, se você der save, ele vai atualizar aqui, ou basta você clicar aqui para atualizar. Eu estou com o autosave ligado, estão vendo aqui, ó? Essa opção de autosave faz com que a alteração que eu fizer aqui, ele vai salvar e muito provavelmente o meu espaço aqui de teste vai atualizar automaticamente assim que for salvo, tá? Isso é uma opção útil nesse momento, né? Mas nem sempre é um bom caminho, tá? Porque às vezes você está escrevendo um código e você quer testar ele antes de você salvar, né? Você não quer gravar um negócio em cima daquilo que você já tinha gravado sem ter a garantia de que está funcionando, tá? Então, assim, nem sempre isso é bom. Eu estou usando aqui porque é mais conveniente para mostrar para vocês, mas às vezes é melhor você não deixar essa opção de autosave gravada, né? E você ir gravando aos poucos para poder voltar, enfim, né? Pegar a versão anterior, enfim. Cada um encontra um jeito melhor para trabalhar, né? Cada um sabe como que é a maneira mais confortável de vocês se encontrarem aí, tá? Mais dúvidas, mais questões? Ninguém tem dúvida? Tem um no chat aqui. Professor, fiquei confuso com relação a tag ID e class. Qual a diferença entre elas mesmo? Tá legal. Vamos lá. O importante nesse momento não é o que elas fazem, hein? É menos importante o que elas fazem. Qual é o que faz o ID ou o que faz o class. O mais importante nesse momento é você saber que você pode declarar essas coisas, e principalmente ID, class e style, você pode declarar para todas as tags. Todas elas têm um ID, todas elas têm uma class e todas elas têm um style. Você pode indicar ou não, tá? A questão do ID, ele é o identificador único, ou seja, aquela tag vai receber um nome, um identificador dentro do teu código, que só ela vai ser chamada daquela maneira. Isso vai ser muito importante para a programação, isso vai ser bastante importante na hora que vocês construírem código HTML, né? E o class, ele vai atribuir àquela tag uma classe CSS. Então, o class não é importante para a programação, não é nada importante para a programação. Você pode até trabalhar com programação, mas ele não é importante para um código JavaScript. Mas o class vai dizer que aquela tag HTML faz parte de uma classe de tags. Várias tags vão poder receber esse atributo class igual, por exemplo. Eu posso ter aqui, por exemplo, nesse código, que esse input é class A, esse aqui também é class A, mas esse aqui é class B. O que significa isso? Por enquanto, nada. Significa só que esses dois primeiros possuem características, né, que estão associadas a uma classe chamada A, e esse daqui tem características que estão associadas a uma classe chamada B. Só isso que eu estou dizendo para eles, né? Dependendo do que eu vou usar no meu CSS, isso vai fazer muita diferença. Então, eu vou estabelecer características por uma classe chamada A.
E todas aquelas tags que tiverem a class igual a, todas elas, esses dois forms e todos os outros elementos do meu código que eu colocar, class igual a, todos eles vão receber essas características. Eles vão ficar com esse formato ou ter certas propriedades. Por exemplo, vou supor que eu vou dizer que o texto é vermelho. Para todos os elementos que forem class igual a, o texto vai ser vermelho, né? Então, isso é uma coisa que eu vou escrever uma única vez. A cor vermelha, a propriedade class A, vai ter a cor vermelha, e eu vou distribuir isso para vários elementos do meu código. Por quê? Porque todos eles fazem parte da mesma classe, do mesmo grupo, né? E aqueles que, sei lá, que a classe B, ela vai ter cor azul. Então, todos aqueles que fizerem parte da classe B, né, forem dessa classe de elementos, vão receber a cor azul. Então, é assim que a gente trabalha um pouco com o CSS. O CSS a gente vai entender o que é comum para vários elementos do nosso código e a gente vai tentar definir essas propriedades, essas características, né? E jogar tudo isso numa classe só e todo mundo compartilha dela, né? E quando você vai fazer uma modificação, vamos lá, eu estou construindo o meu código, esses dois formulários aqui, eles têm a cor vermelha, o texto deveria estar com a cor vermelha. Mas, sei lá, eu mudei de ideia, e aí eu resolvi que todos esses elementos que fazem parte da classe A não vão ser mais vermelhos, eles vão ser, sei lá, roxo. Eu vou alterar uma linha de código e todo mundo vai virar roxo. Eu não vou precisar ir elemento por elemento, alterando a cor e fazendo coisas do gênero. Que é o problema do styling. Então, se eu estiver trabalhando com a propriedade styling e falar que esse cara tem a cor roxa, né? Se eu decidir que todo mundo tem que sair de roxo e passar a ser preto, eu vou ter que ir linha por linha alterando no meu código, e às vezes tem código de 3.000, 4.000, 5.000 linhas. Eu vou ter que pegar linha por linha, encontrar cada uma que falou, ó, o styling indicou que a cor é roxa. E aí eu vou ter que alterar em todos eles. Se eu trabalhar apenas com class, eu basicamente vou falar, ó, todo mundo que faz parte da classe A agora virou roxo. Ó, todo mundo que faz parte da classe A agora virou preto. Então, isso facilita em muito, né, o trabalho de programação. Tá? E aí, no caso do ID, eu posso atribuir propriedades de CSS via ID. Só que o ID, como eu falei para vocês, é um identificador único, né? Quer dizer, só um elemento, eu só estou mexendo em um único elemento. Mas vocês vão ver que às vezes isso é interessante. A gente concentrar todas as características dos elementos, mesmo os elementos individuais, num lugar só. Então aí eu vou lá e falo, ó, eu vou colocar uma propriedade CSS para aquele elemento que tem o ID tal. E tudo isso está concentrado num código CSS, eu não tenho que ficar correndo no meu código HTML, procurando cada um dos pontos, cada uma das situações, para fazer a alteração. Tá? Então, usar o ID e usar o class vai ser uma estratégia do teu código, né? Você vai ter elementos que você vai colocar um ID para trabalhar com CSS em cima dele, e vai ter elementos que você vai usar o class para trabalhar com um CSS em cima dele de uma maneira mais massiva, mais vários elementos ao mesmo tempo, tá? Mas os dois podem ser trabalhados com CSS, a gente vai ver isso mais para frente. Tá legal? Mais dúvidas, mais questões? Essa questão do name, dá para esclarecer? Name. Então, name é uma propriedade que algumas tags possuem, não são todas, tá? Então, o name, quando a gente está falando de input, né? Name, vou colocar aqui, até não tinha colocado, né? Name, valor 1, valor A. Vou gravar isso aqui, porque senão vocês perdem, né? Name, valor B. Name, valor C. O name, quando a gente está falando de input, ele vai estabelecer qual é o nome da variável que vai receber esse dado que a gente colocar ali dentro. Tá? O name, quando a gente está falando da tag A, ele vai estabelecer um valor que é pelo qual aquele ponto do documento vai ser chamado por outros links. Já mostro aqui para vocês num outro documento, para vocês entenderem.
E o name na tag meta vai estabelecer uma propriedade dentro da base de dados do teu navegador que você está alterando. Então, a propriedade name, ela vai ter funções diferentes para cada tag, né? E a maioria das tags não tem nenhuma coisa para name, quer dizer, a tag select, você não adianta você colocar name igual a alguma coisa, porque não existe a propriedade name para select, por exemplo. Ou, por exemplo, body. Não adianta você colocar name igual a alguma coisa, isso não tem função nenhuma dentro do body, né? Então, a propriedade name, ela vai ser útil para algumas tags. Então, cada tag tem um conjunto, às vezes, cada tag não. Algumas tags, não são todas, mas algumas tags possuem certas propriedades específicas ou possuem algumas propriedades que são comuns, mas que elas usam de maneira específica, que quando você altera, você realiza alguma coisa naquela tag. Como é que você vai saber isso? Apenas consultando a documentação. Não tem como a gente decorar o que faz cada uma dessas coisas. A própria tag meta, ela tem tanta coisa, mas tanta coisa, que, sim, para você construir alguma coisa, você colocar alguma coisa em meta, você realmente vai ter que pesquisar, né? Porque tem tanto critério que você pode atribuir valor e definir propriedade interna do navegador, registrar alguma coisa para o navegador ou para o Google ficar sabendo, que eu não faço nem ideia de quantos são, de tanta coisa que tem, né? Então a tag meta vai trabalhar dessa maneira, né? Vai usar o name, a propriedade name dessa maneira. Outras tags vão usar isso de outra forma. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo. Não sei se vai funcionar aqui, mas a gente tenta, né? De tag A, utilizando... Eita, aqui já deu um... Ele está desmontando meu código. Eu acho... Bom, não tem problema, vai funcionar de qualquer maneira. Deixa eu criar aqui um outro documento para vocês. Ancora.html. Eu não vou nem colocar HTML nem nada, eu já vou direto aqui no próprio código. Name, parte 1. Aqui eu vou colocar um montão de texto. Vou encher de texto aqui, qualquer coisa, só para ocupar espaço, tá, gente? Eu acho que eu vou fazer isso umas diversas vezes para ficar bem cheio de coisa, né? Só para ocupar espaço da tela, tá? Aqui, deixa eu salvar isso daqui e abrir no aqui, eu coloquei 4 âncoras, devia ficar 5, né? Tudo bem, paciência. Deixa eu renomear, será que eu consigo? Consigo. 5 âncoras. Ali, 5 âncora.html. 5 âncora. Ó, ele me gerou essa quantidade de coisas aqui, vocês estão vendo? Bastante coisa na tela, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui e colocar a name parte 2. Eu não estou usando href, vocês estão vendo? Eu estou usando name, tá? E aí eu vou colocar uma outra coisa, eu vou colocar só números, tá? Para a gente não... Mais números, assim, para a gente não ficar... De novo, eu vou encher a tela de coisa. Só para ocupar espaço, literalmente é só para ocupar espaço, tá? Aqui, ó. Então a gente tem um documento cheio de números. Aliás, eu vou dar uns BRs aqui, senão a gente não vai identificar nunca. Né? Aqui, ó. A gente tem um bloco de sujeira e outro bloco de sujeira, né? Vou aumentar esse bloco bastante, porque eu preciso de bastante coisa aqui. E, ó, bastante coisa aqui, né? Estão vendo? Tá. O que a tag A com a propriedade name faz? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui um último. No final.
parte 3. Olha só. Tá? Agora sim, HF, parte 1, com aquela chavinha, aquele cadeia na frente. Parte 1. Tá? Parte 2. Parte 3. Parte 2 e parte 3. Tá? Eu vou dar uns BRs aqui para ficar mais fácil. Pronto. Aqui. Então, o que que acontece? Ó, eu usei essa informação, cadeia, parte 1, e eu informei aqui, ó, a name, parte 1, a name, parte 2, não é HF, né? E a name, parte 3. Por que isso aqui aconteceu? 3, tá aqui. Isso daqui cria uma âncora, ele não cria um link, ele cria uma âncora, ele cria um registro no documento de que esta parte do documento se chama parte 3. E como é que eu referencio isso com um link? Colocando cadeia parte 1, cadeia parte 2 ou cadeia parte 3. Esse nome que tiver aqui, cadeia seguido disso daqui. Então, o que que acontece nesse meu código aqui? Se eu apertar aqui, ó, ele vai parar no final do documento. Aqui não foi muito, porque ele está literalmente no final. Mas se eu apertar aqui, ó, ele vai parar exatamente no ponto, né? Vai colocar exatamente aqui, que é onde começa essa segunda parte. Se eu colocasse aqui mais algumas sujeiras, vou colocar para a gente saber, né? Vou colocar uns BRs aqui. Pronto, já tem bastante sujeira, né? Aqui, ó, tem bastante sujeira. Aqui não vai ser muito útil, não. Preciso de mais sujeira do que isso, para vocês conseguirem entender. Espera aí, um minutinho. Vou triplicar, quadruplicar, quintuplicar isso daí. Acho que agora já tem sujeira suficiente para entender. Ó. Então, o que acontece? Se eu vier aqui, ó, e clicar em parte 3, ele já vai direto para essa parte. No meu documento. Ele não está indo para outro documento. Ele está navegando dentro do meu próprio documento através de âncoras que eu estabeleci no documento. E a mesma coisa vale aqui, ó, quer ver? Se eu repetir esses links, ó, aqui, eu agora vou ter, na verdade eu precisava que isso aqui fosse aqui, né? Não, eu preciso de 2 agora, senão vai ficar horroroso. Ó, tá aqui, ó. Parte 2, venho para cá. Parte 3, eu venho para cá. E parte 1, eu vou lá para cima. Isso é uma âncora dentro do documento. E assim, as âncoras elas podem ser referenciadas na URL também. Então, se eu tiver um documento que ele tem uma âncora registrada dentro dele, se eu colocar no final da minha URL a cadeia e o nome dessa âncora, quando eu acessar esse documento HTML, ele já vai diretamente para esse ponto do documento. Tá? Deu para entender? Ficou claro? Sim. Exatamente. Se colocar aqui, que nem o sumário do Wikipedia. Exatamente que nem o sumário do Wikipedia. Exatamente. E mais, né? Na verdade, ó, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Ó, vou mandar aqui no chat. Entrem nesse link, se vocês quiserem. É o link para o livro, né? Para o livro de HTML. Reparem, ó, que existe um cadeia, no finalzinho ali, um cadeiazinha, né? O jogo da velha, tipologias por 120, D por 120, alguma coisa. Tem um joguinho da velha na URL. O que esse joguinho da velha faz? Ele manda na documentação do livro exatamente para este ponto, que é o ponto de uma espécie de um sumário, né? Por quê? Porque existe uma âncora marcando isso. Tem esse documento que se vocês acessarem, vocês vão ver esse documento, ele tem 4 âncoras. Uma âncora para o input,
uma âncora para o uso corrente, uma âncora para tipologias de entrada de dados e uma âncora, por exemplo. Quando vocês clicarem na lateral esquerda, nesse sumário, reparem na URL em cima, no endereço. Ele também muda. Ele vai para um ponto onde vocês podem, inclusive, guardar essa informação e compartilhar essa informação, mandando a URL com o ponto definido já incorporado. Tá? Então, as âncoras são muito úteis para fazer esse tipo de coisa. É a maneira com que a tag A lida com a propriedade name. Ela cria esse tipo de elemento, né? Em vez de usar o href. Tudo bem? Ficou claro? Ficou bem claro. Bacana. Então tá bom, gente. Eu acho que por hoje é isso. Não adianta a gente ir muito mais para frente, porque senão só vai deixar vocês cansados e não vai ser muito produtivo, né? Qualquer dúvida, qualquer questão, podem mandar lá no Classroom da disciplina ou ver com o Davidson na sexta-feira. Tá joia? Me desculpem mais uma vez pela barulhos, interrupções e coisas do gênero, mas é isso, né? A pandemia é assim para todo mundo, né? A gente tem que resolver situações urgentes domésticas, inesperadas. Cachorro latindo, coisas do gênero, tá bom? Então tá joia, gente. Nos vemos professor, na semana que vem. Diga. Tem uma coisa, durante a aula assíncrona no site, e aí você chega na parte dos exercícios, e aí no segundo exercício tem que ter a sintaxe do CSS para poder fazer, alguma coisa assim. Não, Só não que aí precisa. não precisa? Não precisa. É porque lá Não na explicação fala que se a pessoa não entendeu o segundo exercício, tem que olhar. O segundo, tá. Não o primeiro. É o segundo. Não o primeiro, o segundo. É o segundo exercício. E a aí, gente entra nele. Eu apertei, só que não tava lá o... Tava dando eu acho 404. Eu acho que tem coisa... porque tem coisa que ainda não foi construída. Né? É um processo em construção. Esse do CSS é isso. Não foi... Eu não tive tempo ainda de terminar. Né? Tô no processo de fazer. Vocês vão ver que tem muita documentação, gente, que ainda não está disponível. Queria que tivesse, tá? Mas é isso, né? A gente não tem... não tem nem tempo para resolver coisas mais básicas, quanto mais montar a documentação. Eu espero que quando a gente estiver entrando no CSS, a gente já deve estar entrando a partir, acho que talvez da semana que vem, já começar a ver um pouquinho disso, iniciar um pouquinho disso, e eu consiga montar isso para vocês e deixar lá, tá? Estou tentando fazer um esforço para ter essa documentação. E vocês vão ver que na parte de CSS ainda falta muita coisa para ser documentada lá, no livro, no material. Tem muita coisa faltando, a verdade é essa. Então, tem muita coisa que a gente vai ter que ver exatamente assim. Na aula, eu mostrar para vocês e registrar lá no Code Sandbox, deixar registrado para vocês terem acesso, porque a documentação é deficitária. Tá? Infelizmente, a gente não tem ainda tudo pronto. Tá? Mas é melhor alguma coisa do que nada, né? Então, é bom que já tem alguma coisa. Mas isso vai crescendo e vai sendo aperfeiçoado e espero que vocês possam contar com isso, não só agora, como mais para frente na vida de vocês. Quer dizer, daqui a um ano vão construir um código HTML para fazer uma coisa para uma disciplina ou para um trabalho, que vocês possam consultar esse material e esse material vai ter coisa bastante completa para vocês usarem de referência, tá? Esse é o intuito do material que está lá. Tá bom? Eu espero que esteja melhor em breve. É isso. Mais alguma questão? Ainda estou em dúvida dessa questão do link, Noé. Ali a URL. Como é que faz para atualizar? A URL tem uma URL ali abaixo de teste e atualiza sempre que tu mexe na programação. Tem algum local que explica melhor isso? Eu procurei no Google e não consegui achar nada sobre o Code Sandbox. Sabe essa parte aí do... Como é que eu faço? Então, vamos lá. Primeira coisa, o endereço tem que estar no documento, certo? Você tem que colocar o endereço aqui na mão, certo? Olha só, ele vai te dar... Quando você entrar, ele vai te dar isso daqui, ó. Isso ou alguma coisa parecida, porque ele é seu, tá? Ele é específico para você. Pode ser o mesmo, pode ser diferente. Você tem que indicar a pasta do arquivo que você está mexendo e o nome do arquivo. Nesse nosso caso, aqui, ó, Workshops
5-âncora.html. Então, eu estou abrindo o arquivo. A primeira coisa que você tem que saber é se você está abrindo o arquivo certo. Né? Uhum. Porque se você estiver abrindo um outro arquivo que parece o mesmo, você vai atualizar, não vai acontecer nada, porque ele está com outro arquivo aberto aí. Tá? Uma vez que você tem certeza que o que você está abrindo aqui é o documento certo e ele está abrindo, então o que eu faço para facilitar a minha vida é usar essa opção, ó, autosave. Esse cara aqui vai atualizar toda vez que você salvar o arquivo. Qualquer alteração que você salvar, ele vai atualizar. Como eu estou usando o autosave, ele vai atualizando sozinho. Se eu tirar essa opção aqui, se eu tirar isso daqui, não trabalhar com autosave, eu vou fazer um monte de alteração aqui, ó. Vou vir aqui no começo para você ver. Ó, vou vir aqui e vou alterar o começo do código. Vou colocar isso daqui, ó. Não vai acontecer nada. Absolutamente nada. Ele não vai atualizar nada. Por quê? Porque ele não está com o autosave ligado. No momento que eu salvar o código, né, se ele não atualizar automaticamente aqui, ó, atualizou automaticamente. O que eu faço é usar esse botão de reload. Então, quando eu colocar no reload, ele vai atualizar o último código salvo. Se você está fazendo alterações, está salvando, está clicando aqui e não está acontecendo nada, é porque você não está com um arquivo aberto, você está com outro arquivo aberto. E se você que ele faça isso automaticamente para você, né? Você, toda alteração que você faça no código, ele já começa a mostrar aqui para você, você ativa a opção autosave. E a partir daí, ele vai automaticamente, mudou, dá um tempinho, ele vai recarregar. Os comentários aqui estão colocando que na pasta alunos não está funcionando isso. De fato, eu fui testar aqui e ainda não funcionou. Coloquei o endereço normal, mas não funcionou. Aí eu testei na pasta workshop, aí funcionou. Testei no index, funcionou. Essa atualização. Não, mas isso aqui é uma opção para cada arquivo, tá? Se você ativar isso aqui, isso não é uma função global. Cada arquivo que você abre, você talvez tenha que configurar ele para fazer isso. Do contrário, ele vai achar que não é para fazer isso nesse arquivo específico. Então, por exemplo, talvez se eu abrir aqui algum arquivo de algum aluno, né, essa opção não esteja. No meu caso, tá. Mas talvez essa opção não esteja funcionando. Tá? Aqui, ó, funciona, por favor. Ó, é fácil, gente. Aqui, ó, só colocar a pasta certa, ó. Alunos /Arthur Santiago /teste.html. Funciona, por favor. Tá funcionando. Tá bom? Se for o caso, se vocês alterarem alguma coisa e não estiver funcionando, recarrega o Code Sandbox. Talvez, às vezes, ele não está registrando a informação e precisa recarregar. O meu só funcionou agora porque você cria a minha pasta. Talvez você precise criar a pasta depois de ativar. É uma questão de configuração só. Tá? Se for o caso, recarreguem. Fechem o Sandbox e entrem de novo nele, que provavelmente vai recarregar. Tá bom, gente? Deixa eu parar aqui a gravação.